tiraram tudo o que eu tinha de mais bonito. E agora, não sei lidar com o feio. Odeio chorar na claridade. Me envergonha. Ver minha própria miséria me incomoda. Sim, me incomoda. Sinto vergonha, sinto-me fraca. A claridade, a claridade. Por favor, dê-me um pouco de noite, de lágrimas derramadas debaixo do edredom. Eu simplesmente não posso me olhar no espelho agora. O toque insistente da campainha fez Brandon saltar da cama. O relógio marcava 15 para 1 da manhã. Pensou em não atender, mas a campainha continuava tocando sem parar. Brandon colocou uma camisa e pegou o telefone, pronto para discar o número da emergência ao primeiro sinal de perigo. Desceu as escadas rapidamente e foi em direção à porta. A imagem que Brandon viu no olho mágico fez com que ele largasse o telefone. Assim que abriu a porta, encontrou os olhos caídos de Lois e percebeu que uma de suas mãos estava ensanguentada. Eu não sabia mais para onde ir. O corpo da garota cambaleou e Brandon apressou-se a segurá-lo. Assim que seus rostos ficaram lado a lado, ele pôde sentir o forte cheiro de álcool que ia dos cabelos vermelhos de Lois até seus ombros. Brandon não fazia ideia de onde ela tinha saído, mas parecia que havia tomado um banho de bebida. A maquiagem preta em seus olhos agora descia por suas bochechas, e a roupa da garota grudava como cola em seu corpo. Lois estava deplorável. Brandon fechou a porta com o pé direito enquanto carregava Lois até o sofá. Deitou-a delicadamente, observando seu rosto confuso e a marca vermelha da mão agora gravada em sua camisa azul. Eu vou te levar para um hospital, disse Brandon, imediatamente procurando com os olhos o telefone que havia jogado no chão. Não, não, por favor. A garota sentou-se no sofá no último impulso de energia e puxou a camisa do rapaz. Não me leve para nenhum lugar, só permita que eu passe a noite aqui. Lois, eu não sei o que aconteceu com você e nem o que fazer. Você mal pode se manter de pé, está com um corte nas mãos. Não posso deixar que piore. Por favor, repetiu a súplica. Eu só quero uma cama e um teto para que eu possa passar uma única noite tranquila. Você um dia disse que me daria tudo o que eu precisasse. Eu só preciso de uma cama agora. Amanhã, antes do sol nascer, prometo que não verá meu rosto nunca mais. Brandon hesitou um minuto, observando a ruiva recostar-se no sofá e fechar os olhos. Ela parecia devastada, tanto física quanto mentalmente, e ele não sabia qual atitude tomar. No fim das contas, sentiu um alívio por vê-la outra vez. Havia-se passado 2 semanas desde que a deixara frente à pensão após a visita a Sophie. Voltou para casa cheio de planos para Lois, porém, no dia seguinte, ao ligar para saber como passar a noite, o velho mal-humorado que o atendeu da última vez o informou que a garota não mais se encontrava ali. Quando Brandon insistiu para que lhe desse qualquer pista sobre seu paradeiro, o velho gritou, dizendo que não queria mais receber ligações para a ruiva louca, e desligou. Lois não havia deixado qualquer outro endereço ou telefone. Ela havia sumido, e ele não tinha ideia de onde poderia encontrá-la. Ainda tentou dar uma volta por Phoenix, tanto a pé como de carro, mas sem sucesso. Por fim, 3 dias atrás, desistiu de procurar e desejou que Lois pudesse encontrar o seu caminho em paz. Agora ela estava ali à sua frente. Brandon sempre observou que o destino tinha um grande senso de humor, mas dessa vez ele havia se superado. A última coisa que ele poderia esperar essa noite era ver Lois. A verdade era que ele se sentia feliz por ela ter voltado. Muito feliz. Brandon sentou-se ao seu lado no sofá e virou com cautela a mão machucada. O corte estava bem feio, mas não era muito profundo. Não tinha experiência na área da enfermaria, mas talvez conseguisse dar um jeito. Oh, meu Deus, o que você fez? Perguntou Brandon com a voz carinhosa, passando o polegar com cuidado ao redor do corte. Venha, eu vou te dar um banho e vamos limpar isso. Mas eu preciso que seja forte, não desmaie, ok? Senão, serei obrigada a procurar ajuda.
Lois sentiu a ducha fria caindo sobre seu corpo. Não sabia ao certo como havia chegado ao banheiro, já que mal sentia suas pernas. A cabeça dava voltas e mais voltas, e sentia como se estivesse em uma viagem intergaláctica. A dor que tentara matar com o álcool parecia anestesiada. Entretanto, a dor pelo corte em sua mão latejava incessantemente. Queria desaparecer dali. Queria ir para algum outro mundo. Queria sair, queria fugir, pegar qualquer estrada que a levasse a um caminho que realmente valesse a pena. Apenas não sabia para onde. Andara nas últimas semanas nos piores lugares, entre as pessoas mais duvidosas e vazias, e só conseguiu sobreviver porque o álcool estava ali para salvá-la. Mas quando teve de fugir para se proteger, não houve mais jeito. Teve de percorrer o único caminho que ainda lembrava desde que havia sido expulsa da pensão. E esse caminho a levou até a casa de Brandon. Andou mais do que suas pernas podiam aguentar e foi se enfiando por rua atrás de rua até chegar à casa que admirou tanto quando ali pisou pela primeira vez. Ela mal sabia quem era quando tocou a campainha, mas ver o rosto de Brandon foi como chegar a um porto seguro. Como se sente? Perguntou Brandon, trazendo sua consciência para o presente momento. Ele tirou a franja de seu rosto, permitindo que a água gelada tocasse seus olhos. Inclinando-se um pouco para frente, Lois abriu os olhos e viu o rosto sereno de Brandon encarando-a. Mais viva do que eu queria estar, eu acho, respondeu num sussurro. Eu prefiro acreditar que se você quisesse mesmo morrer, não teria me procurado. Brandon levantou-se e fechou a porta do blindex. Eu vou pegar uma toalha e uma camisa minha para que você possa vestir. Lois não sabia por quanto tempo havia ficado debaixo da água gelada, mas conseguiu despertar um pouco. O efeito do álcool parecia diminuir gradativamente, enquanto os olhos da ruiva acompanhavam o azulejo branco do box ficar vermelho, devido ao sangue que ainda escorria de sua mão. Como prometido, Brandon regressou com a camisa e a toalha. Ajudou Lois a levantar-se e a colocou sentada sobre o tampo da privada. A minha miséria está destruindo seu banheiro, comentou ao observar o sangue e a água por todos os lados. Não devemos nos preocupar com isso agora, respondeu Brandon. Enxugue-se e vista-se. Deixarei a porta aberta caso precise de ajuda. Estarei no corredor. Lois teve de fazer um enorme esforço para conseguir tirar as roupas molhadas e enxugar-se. Pensou seriamente em chamá-lo para ajudá-la a se vestir, mas já havia pedido demais por hoje. Colocou a larga camisa, ainda sentada sobre a privada, e percebeu como ela batia na altura das coxas. Quando chamou por seu nome, Brandon apareceu como um mordomo obediente e afastou as roupas molhadas com o pé. O rapaz ia pegá-la no colo, mas Lois o impediu. Eu estou bem, não se preocupe. Ela respondeu, tentando abrir os olhos o máximo que conseguia para ver aquele rosto que agora lhe parecia ainda mais bonito. Acho que já consigo andar. Brandon limitou-se então a segurá-la pela mão sana e a levou em direção ao quarto que ficava perto do banheiro. O local tinha uma decoração simples, com apenas uma cama de casal que ficava de frente para a porta, um armário de tamanho médio no extremo oposto à janela, uma mesinha de estudos com uma cadeira e um espelho de corpo inteiro de frente para a cama. Imaginou que aquilo fosse uma espécie de quarto de hóspedes, que não era muito utilizado, pois não possuía nem metade da decoração do resto da casa. Mas a felicidade por ver uma cama macia e a sensação de estar finalmente segura fez com que Lois abrisse um sorriso infantil. Aquilo era o mais perto de um lar que conseguia ter em muito tempo. Permitiu que Brandon a colocasse sentada sobre a cama e o viu pegar algo dentro de uma das gavetas do armário. Enrole isso na sua mão. Ele lhe entregou uma toalhinha laranja. Vou tentar fazer um curativo aí. Eu já volto. Ao encontrar-se sozinha no meio do silencioso quarto, a angústia que antes sentia tornou a incomodar seu coração. Olhando-se no espelho frente à cama, Lois notou seu estado deplorável. A camisa larga de Brandon sobre seu corpo, os cabelos vermelhos molhados sobre a face, e as lágrimas que voltavam a rolar de seus olhos.
Tinha vergonha daquela imagem. Tinha vergonha de olhar a si mesma com o rosto inchado, com a nuvenzinha cinza sobre a cabeça que nunca desaparecia. Era apenas uma miserável, alguém que ninguém suportava estar perto. O peso que inclinava seus ombros para baixo parecia jamais desejar largá-la. Lois não tinha ideia de nada sobre nada, quem era ou o que fazer consigo mesma. Naquele momento, não via qualquer saída do redemoinho para o qual havia sido arrastada há muitos anos atrás. Por isso, desejava morrer. Brenda voltou poucos minutos depois com um simples kit de primeiros socorros, interrompendo a espiral de pensamentos depressivos. Me desculpe pelo seu banheiro, disse mais uma vez, sentindo a necessidade de desculpar-se até por estar viva. Nada aqui na sua casa parece muito barato. Eu não me importo nem um pouco com isso, disse Brandon, ao mesmo tempo que tentava desinfetar o corte que cruzava toda a palma de sua mão. A sua vida é muito mais importante. Eu tentei me matar, disparou Lois, atraindo os olhos de Brandon para o seu rosto. As 2 últimas semanas foram as piores da minha vida. Mas sou tão estúpida que apenas consegui apertar um grosso pedaço de vidro com toda a força em minhas mãos. Lois sorriu um sorriso melancólico que mais parecia um lamento. O que aconteceu com você, Lois? Por que saiu da pensão sem me avisar nada? Você poderia ter vindo pra cá antes. Eu não quis ir embora sem avisar, eu só não sabia o que fazer quando fui expulsa da pensão. Brenda jogou o algodão dentro de um saquinho de plástico e pegou um pedaço de gaze. Como assim expulsa? Phoenix é um lugar horrível de se arranjar um bico, e acabei devendo 3 meses de aluguel. E o Sr. John não é a pessoa mais paciente do mundo. Eu notei, comentou Brandon, tentando parecer relaxado, mas sem conseguir esconder a preocupação que expressava nos olhos. O que aconteceu com você nessas 2 semanas? Como chegou a esse estado? Se importa se eu não falar por enquanto? Eu só quero deitar e esquecer disso tudo. Tudo bem, eu não insistirei. Brandon terminou o curativo e colocou as sobras no saquinho plástico. Prometo ficar aqui até você dormir. Não precisa, de verdade. Você já fez muito por mim. Mas eu quero. Ele sorriu. Lois preferiu não discutir. Estava cansada demais, a cabeça e a mão ainda doíam, e só queria apagar como se não houvesse amanhã. Naquele momento, desejava que o sol não nascesse. Não tinha ideia de como começar outro dia, de como seguir em frente sendo ela, sempre tão estúpida, sempre fazendo coisas erradas e sem nenhuma perspectiva de futuro. Brandon colocou o saquinho com os restos de curativo sobre a mesa. Viu como Lois deitava na cama em posição fetal e franziu o senho, perguntando-se como poderia aliviar uma dor tão grande, pelo menos por enquanto. Seguindo seus instintos, Brandon apagou a luz e também deitou-se ao seu lado na cama, bem afastado, inseguro sobre se ela queria sua presença ali. Colocou o braço direito atrás da cabeça e manteve o corpo virado para cima, observando a pouca luz vinda da rua desenhar um extenso triângulo sobre o teto. Alguns minutos de silêncio lhes fizeram companhia, até que a voz enfraquecida de Lois começou a preencher o quarto com suas palavras. Você vai ficar aqui até que horas? Até você dormir, respondeu. Mas e se eu não dormir? Vai ficar aí até o dia clarear? Se for preciso. Obrigada, Brandon, por tudo. Especialmente por ficar comigo, pois eu tenho medo dos meus próprios pesadelos. Que tipo de pesadelos você tem? Indagou, franzindo o senho. Os piores, aqueles que são realidade, porque você nunca pode acordar deles, disse com a voz chorosa, pensando 2 vezes se continuava ou não. Apesar do cansaço, sentiu uma urgência em colocar tudo para fora. Seu pai te ensinou como se livrar deles? Te ensinou como se livrar dos pesadelos reais?
Enfrentando-os, respondeu de pronto, como se estivesse antecipado sua pergunta. É assim que se supera qualquer tipo de obstáculo. Você tem algum manual aí pra mim? Porque eu ainda não aprendi a fazer isso. Com o que você sonha? Brandon quis saber mais, ansioso por ajudá-la. Sentia-se angustiado por não saber o que fazer. Você já se sentiu tão apaixonado, tão preso a uma pessoa, que poderia morrer por ela sem pensar duas vezes? Já sentiu que sua pele iria rachar de tanta felicidade, ou que padeceria eternamente no mar de rosas tão cheirosas, a ponto de te hipnotizar pelo resto da vida? Já sentiu um amor que poderia ser considerado eterno? Como se tivesse mesmo encontrado sua alma gêmea? Na verdade, não. Brandon engoliu em seco, lembrando-se rapidamente de seu próprio passado. Mas eu já vi casos assim. Eu só tinha ele. Lois continuou falando de forma vaga. Já mencionei que não sei lidar com pessoas. Pois é, eu não sei. Já tive colegas, mas nunca amigos mesmo. Nunca me senti no mesmo planeta que todo mundo. Sempre fui muito solitária. Até que ele apareceu. Ele? Ele quem? Perguntou Brandon, curioso. Apenas ele. O que eu acreditava ser o amor da minha vida. Não adianta dar nomes, você não conhece mesmo. E falar seu nome só vai fazer doer ainda mais. Só vai dar uma forma ao fantasma que ele se tornou. Tudo bem, continue. Era a primeira vez que eu me apaixonava de verdade. Imaginei nosso casamento, nossos filhos, tudo que toda garota adolescente imagina quando ama pela primeira vez. Estávamos juntos há 1 ano quando comecei a notar que só eu amava loucamente naquela relação. Ele apenas gostava de mim. Eu podia entender isso. Afinal, eu nunca fui uma pessoa fácil de se lidar. Mas ele me fazia bem, me fazia sentir viva, então fingi que não tinha notado. Fingi para mim mesma que era apenas impressão minha. Sabia que ele não estava me enganando. Ele nunca foi uma má pessoa. Muito pelo contrário. Era uma pessoa fantástica. O que aconteceu então? O rapaz te deixou? Não. Eu não o deixei me deixar. Fui egoísta. Foi quando comecei a beber para valer. Uma lágrima começava a rolar pelo seu rosto, mas um sorriso genuíno estampava seus lábios ao lembrar-se daquele que tanto amara. Foi também quando comecei a deixar minha mãe louca. Ela me dizia que ele estava me tirando da linha, mas ela não sabia de nada. Nunca entendeu o que se passava aqui dentro. Minha mãe não tinha paciência comigo e eu, muito menos com ela. O inferno dentro de casa só passou a piorar dia após dia, e fui me afundando mais ainda na bebida. Ele sabia que eu precisava de alguém e sempre estava ali para mim. Sabia que eu tinha problemas. Tentou me levar a vários psicólogos, mas eu nunca quis. Nunca gostei deles, disso você já sabe. Ela riu baixinho enquanto Brandon escutava atentamente a história. Ele estava apaixonado por uma colega minha de classe. Eu sabia que ela sentiu o mesmo pela forma com que eu olhava. E mais uma vez me fiz de cega. Os dois eram amigos, mas às vezes agiam como namorados, ainda que tivesse certeza de que não estavam me traindo. Eles apenas não conseguiam disfarçar o que sentiam. Isso me fez admirá-lo. Isso me fez o amar ainda mais. O fato dele não me deixar, sua preocupação, mesmo estando apaixonado por outra. Isso me fez ficar mais presa ainda na ilusão de que uma hora esses sentimentos profundos iriam ser todos para mim. Eu não consegui deixá-lo ir. Comecei a me viciar de verdade na bebida, pois acreditava que toda vez que bebesse, ele viria ao meu resgate. E como num conto de fadas, ele sempre vinha. Isso é muito cruel. O que você fez consigo mesma? Às vezes é muito difícil deixar a quem se ama, Brandon. Mesmo que essa pessoa não nos ame de volta. Isso é novo pra mim, confessou Brandon, deixando de lado sua pose de sabe-tudo. Já ouvi inúmeros casos de amores não correspondidos, até mesmo de traição,
onde a pessoa fica com raiva, quer matar a outra, e às vezes até consegue. Mas você fala sobre ambos com tanta ternura? Não sente nenhuma raiva ou qualquer ressentimento dos dois? Acho que não. Eles fizeram muito por mim. Eu que era a doida surtada da história, sempre fui. Eles eram apenas duas pessoas que se amavam, e eram dignos demais para largar tudo e viver esse amor. Porque, bem, acho que pensaram que tinha alguém doente no meio. Eu, no caso. E como isso tudo terminou? Como fui te encontrar sozinha aqui em Phoenix, naquela boate? Os pais dessa garota fizeram uma viagem para o Canadá. Ele não foi porque estávamos em uma época de exames finais. O avião caiu quando regressava aos Estados Unidos. Não houve sobreviventes. Caramba, que terrível! Eu acho que eu sei qual foi esse acidente. Aconteceu mais ou menos 3 anos atrás. Passou na TV por vários dias. Exatamente. Até eu, no alto do meu egoísmo, tentei ajudá-la da melhor maneira. A menina ficou arrasada, havia perdido as pessoas que mais amava na vida. Foi então que eu caí na real. Eu já não era mais a única problemática, a que precisava de atenção 24 horas por dia. Ela estava pior do que eu. Entendi que era hora de deixar de atrapalhar a história dos dois. Lois fungou 2 vezes antes de seguir com a sua história. Eu o chamei para conversar e menti. Disse que não sentia mais nada por ele e que ficaria extremamente feliz se os dois ficassem juntos. E essa última parte nem foi mentira. Nos abraçamos, nos despedimos e foi isso. Eles começaram a namorar e eu fiquei feliz por eles, mas completamente arrasada por mim. Foi então que desabei de vez. Eu não poderia continuar naquela cidade que nunca foi do meu agrado em primeiro lugar. Peguei minhas coisas, o pouco dinheiro que eu tinha e resolvi viajar sem rumo pelo país. Eu só queria liberdade de tudo que eu havia vivido. Fui fazendo bicos aqui e ali, vivendo em pensões. Eu quis uma vida livre dos apegos. Quis ficar com qualquer homem que me quisesse de volta, para ver se assim a dor passava, mas não obtive sucesso. Sempre acabava gostando mais de um ou de outro e saía correndo para outra cidade, antes que me apaixonasse e perdesse o controle outra vez. O amor para mim é tão viciante quanto a bebida. É incontrolável. Acho que eu sou viciada no amor. A ruiva sorriu, bocejando logo em seguida, sentindo-se sonolenta. E a sua mãe? Você ainda fala com ela? Não. Eu amo muito minha mãe, e somente por isso às vezes ainda mando algumas cartas dizendo: Olha, estou viva, estou bem, não se preocupe. Só para ela não pensar que eu morri. Acho que nós duas estamos melhor assim, separadas. A sua mãe deve estar morrendo com sua ausência. Você não tem como saber. Bom, nem você. Tanto faz. A ruiva deu de ombros, fechando os olhos. Prometo que vou parar de fazer perguntas e te deixar dormir, disse Brandon. Você já pode ir embora. Não vou mais me matar com o sono que estou. Eu não estou aqui agora por medo de você tentar se machucar outra vez. Brandon segurou em sua mão, fazendo abrir prontamente os olhos. Eu estou aqui porque você precisa de uma companhia. Uma companhia sincera, sem pena ou qualquer outro motivo. Apenas uma companhia de alguém que gosta de você. Ela se assustou com aquela declaração tão sincera. Você diz que não sabe lidar com as pessoas, mas talvez as pessoas que não tenham aprendido a lidar com você. Eu gosto de estar contigo, acho você alguém muito interessante. Eu quero saber mais sobre a sua história. Quero poder te ajudar verdadeiramente. Cuidado, eu posso me apaixonar por você. Não me dê muita condição. Lois brincou, provocando uma risada da parte de Brandon. Não se preocupe, eu juro que não possuo segundas intenções. Um homem e uma mulher podem ser verdadeiramente amigos. Você viu que isso é verdade quando fomos visitar Sophie. Obrigada. Ela fechou os olhos novamente, sorrindo. Talvez esse mundo ainda valha um pouco a pena. Acredite em mim. Ele vale. Brandon falava aquilo com tanta convicção que Lois quase chegava a acreditar. Quase.
Era fácil para ele falar, uma vez que alguém tão centrado e tão controlado não poderia saber como era estar dentro do corpo dela. Brandon não sabia como era ter um coração que quebrava com qualquer coisa, sem que pudesse controlar e manusear com as próprias mãos. Lois sabia que era errado ser assim, que pessoas normais encaravam os problemas da vida com naturalidade, mas ela não conseguia. Não sabia como ser diferente. Não sabia como olhar para dentro de si e enxergar alguém capaz de viver no mundo que exigia tanto todos os dias. Era solitário demais ser uma pessoa altamente sensível. Não havia muitos como ela por aí. Você acredita que é possível amar com tanta intensidade 2 vezes? Ela tornou a falar, tentando lutar contra o cansaço que sentia. Porque eu quero sentir isso de novo. A parte boa, é claro. Mas quero que sintam por mim também. Eu juro que me mato se acontecer algo parecido outra vez. Lois riu de si mesma, mas ele não achou nenhuma graça. Se acontecer, você vai superar, como irá superar agora também. Ah, mas eu não quero tirar a prova. Não quero ter mais pesadelos com o passado como ainda tenho. É difícil aceitar tudo isso. Ainda que eu saiba que eu fiz o certo em deixar os dois livres para se amarem, sinto uma falta brutal do que sentia quando estava com ele. Sinto falta de estar viva de verdade, da sensação de segurança, da amizade que tínhamos. Eu não perdi apenas um namorado, eu perdi o meu melhor amigo também. Talvez o único que eu tenha conhecido na vida. E quando me dou conta disso, é insuportável. Eu vou te ajudar a superar isso. É uma promessa. Durma. Amanhã será um novo dia. Viu onde você foi se meter? Lois foi fechando os olhos aos poucos e deixou-se levar pelo cansaço. Eu sou um problemão. Brandon observou a respiração da garota ficar gradativamente pesada e sussurrou para o vazio após um longo momento de silêncio. Eu aguento.